Eu senti necessidade de não começar de imediato, de contornar o objeto, a ferida, o buraco negro onde a luz e a matéria se concentram. Escrever com as próprias mãos, como quem dá voltas a uma escultura para compreendê-la, para senti-la. Poder escutar o paciente por uma, duas, três sessões, antes de dizer alguma coisa. Escrever para observar. Escrever para não ficar parado. Escrever como pretexto de um outro texto. Olá, meu nome é Thiago Novaes. Você está no Prelo. Fabuladores, confabuladores, digníssimos beletristas, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao Prelo de número 113. E nesse episódio eu vou apresentar para vocês um certo método de escrita. Ele é um método muito simples, é um trabalho muito elementar, mas que tem um projeto que eu considero consistente. Ele tem benefícios que são muito grandes para a gente, e ele pode ser para você uma maneira de você escrever sem tantos escrúpulos, sem tanto freio de mão puxado, sem tanto bloqueio, né? Sem tanta vergonha. É uma maneira de se entregar à escrita. E ele, curiosamente, é, para mim, um resgate dos meus primeiros métodos de escrita. Cada livro que eu escrevi pedia, de alguma maneira, um método, né? Cada livro que eu escrevi pedia um certo procedimento, pedia uma certa prática, uma certa rotina, uma certa conduta, né? E esse livro que eu estou escrevendo, que eu comecei a escrever nesse ano, ele tem ele tem uma demanda muito singular, e a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso e a gente vai falar sobre a ideia de resgatar. Eu acho que é basicamente disso que se trata, sobre resgatar isso que é o caderno e a caneta. É sobre a escrita manuscrita. É sobre o manuscrito, é sobre pegar uma caneta e comprar um caderno que seja confortável para você, um caderno que seja fácil de levar, e se dedicar à escrita do seu projeto neste caderno. É claro que tem um risco aí implicado, e a gente sempre procura minimizar todos os riscos, né? Talvez isso não seja tão saudável assim. Mas o risco implicado é perder esse caderno. Eu tenho muito apego ao caderno. Eu tenho, na verdade, alguns cadernos de que eu gosto muito, que eu nutri uma afeição muito forte nas últimas décadas, né? A gente tem o famoso Moleskine, que é um caderno bonito, que é um caderno funcional, que é um caderno que vai durar para você. Se você guardar, ele dura a vida toda. Mas é um caderno caro, né? E é um caderno um pouco pomposo. Eu já tive Moleskine, já comprei Moleskine, principalmente na época em que o real não era uma moeda desvalorizada, né? Como é hoje, o real está relativamente desvalorizado hoje. Mas eu não costumo usar Moleskine. Eu confesso que eu não tenho muito gosto pelo Moleskine. Eu não sei em que caderno que você se utiliza para escrever. E aí eu encontrei um caderno que é um tipo um Moleskine também. E também é caro. Só que o caderno é muito bom, a qualidade dele é muito elevada, sabe? Ele chama Leuchtturm. Leuchtturm. Eu vou deixar o nome desse Leuchtturm 1917. É um caderno de capa dura, a procedência dele é alemã. Esse é um caderno com as folhas numeradas, então você tem lá a página 33, página 49. Isso me interessa muito, é muito interessante. E é nesses cadernos que agora eu estou escrevendo o meu diário. Os meus diários. Eu não sou uma pessoa que escreva todo dia o diário, até porque, em geral, eu estou com o meu projeto literário ali ativo, e isso demanda o meu esforço de escrita. Mas às vezes é bom, né? Colocar no papel alguma catarse que você quer, alguma coisa que você quer tirar do peito, né?
E esse caderno, por exemplo, eu tô com esse caderno aqui nas mãos. Eu inaugurei ele no dia 6 de agosto de 2023, ou seja, faz um ano e meio. Então eu tenho um caderno de 250 páginas, capa dura, que eu comprei lá atrás e dura um ano e meio. E para quem gosta de escrever, para quem se dedica à escrita, eu acho que tá bom, acho que faz sentido isso. E ele é um caderno que parece que eu acabei de comprar ele. Tá novíssimo, sabe? É claro que eu guardo ele bem, mas ele tá novíssimo, ele tá muito bem preservado e é desses que acho que vale a pena ter às vezes, né? Não sei. Aí é com você, né? E tem um outro tipo de caderno que eu descobri no Japão, essas lojas chamadas Muji. Essas não tem em qualquer lugar, então sempre que eu viajo eu compro vários desses cadernos, são cadernos pretos, bem básicos assim. Ele é um caderno de quantas folhas aqui? Esse que eu tenho, ele tem 80 páginas, ou seja, 160 folhas, ele é um B6, né? E eu paguei nele algo, acho que como US$ 5, né? Que hoje tá uns R$ 30. Ou seja, não é um caderno caro, né? Um caderno relativamente barato e ele tem a qualidade dele é muito alta. Ele é um caderno de muita qualidade, é um caderno que não tem muita coisa chamativa, assim, ele não tem nenhuma grande distração, né? E eu gosto dele porque ele é bom e barato, porque ele não é nem tão pomposo como um Moleskine, né? E nem tão relaxado quanto um caderno universitário, né? Quem que já não teve um caderno desses de espiral, onde a capa é um carro? É um carro, são dois. Na década de 80 era isso, eram dois jovens ali fazendo pose na calota de um carro, né? Essa ideia, esse sonho adolescente muito datado, né? E, ou seja, não é nesse caderno que eu escrevo, né? Essas coisas elas não importam tanto. Na verdade, o tipo de caderno em que você escreve não é tão importante. Mas eu devo dizer que é legal que você conviva com algo que te dê prazer, né? A caneta que eu uso é da mesma marca, é Muji também. Ela é muito muito gostosa de escrever, ela não borra, ela não mancha, ela não estraga, ela não deixa na mão. Eu também, sempre que viajo, compro várias, o que é um problema porque eu fui descobrindo com o tempo que essas canetas também não duram a vida inteira, né? Elas secam, né? Então, teve umas canetas que eu comprei que aí eu fui estrear a caneta, ela não estava tão boa assim. A escrita manuscrita, que é alguma coisa, é algo antigo, né? É algo que remete quase à escrita como artesanato, né? A escrita como um trabalho com as mãos que você faz. É claro que a gente escreve com as mãos. É claro que a gente faz tudo com as mãos. Mas quando eu digo escrever com as mãos, eu tô falando dessa possibilidade de você escrever contemplando um caderno, né? Que é muito diferente de contemplar uma tela. A posição da cabeça, do pescoço, dependendo de como você escreve, é diferente. Um caderno você leva para a cama, você leva para o sofá, você leva para um café, você sai com ele na rua, né? Você pode rabiscá-lo em algum momento no metrô. O computador você não faz isso. O computador você está ligado sempre que a bateria vai acabar. Um computador você tem abas, janelas, você tem distrações. Ele tem um chamariz ali moderno. E tem algo muito interessante que é o caderno, ele não se pretende uma versão final. E o computador sim se pretende uma versão final. No computador a gente escreve rápido, né? A gente pode escrever rápido se a gente quiser. No caderno, principalmente se você for como eu, você não tem essa chance de escrever apressadamente. A minha escrita ela não é rápida, eu comprometo a inteligibilidade das coisas que eu estou colocando no papel. Se eu escrevo muito rápido, eu não entendo aquilo que eu escrevo depois. A minha escrita, só para deixar claro, ela é sofrível, não é uma escrita bonita, estilosa, sabe? As pessoas que eventualmente queiram resgatar, né? Vão ver um neto, vou ver
que é muito difícil, porque nem filho eu tenho, mas assim, é, que queira resgatar alguma coisa que eu escrevi mais pra frente, ele vai abrir e ele vai sofrer, ele vai falar, nossa, é difícil aqui, né, entender, né, não, desisti. Ou seja, eu nunca, quando eu era criança, eu desenvolvia com meu irmão uma escrita codificada, a gente brincava de inventar um código para escrever, códigos para escrever de uma forma anônima, mas aí eu descobri que não era necessário, que a minha própria caligrafia já era de algum modo criptografada, né? Então, só para dizer que não tem isso é algo que você faz para si, não é algo que você faz para os outros, não tem pose nenhuma, é um caderno e uma caneta. Quando eu escrevi os meus primeiros textos, eu usava um caderno e uma caneta. E eu não usava um caderno como esse preto, estilosinho, básico, minimalista. Não, eu usava o caderno que eu tinha, que era o caderno da escola, que era esse que eu comentei, um caderno universitário, Tilibra, com a capa que não importava tanto. E eu lembro que, assim, meus primeiros projetos que eu escrevi na faculdade, né, meus projetos literários, meus cometimentos, eles foram num caderno como esse. Eu lembro que eu escrevia deitado na, na cama, né? Naquela posição do Buda deitado, assim, com o cotovelo apoiado na cama, né? As mãos, as palmas na cabeça. E, claro que com o tempo ficava dolorido, né? O braço, o punho, né? Aquela posição, precisava mudar, precisava ir para outra posição. Aí eu me sentava, punha o caderno no colo e eu escrevia assim, e não tava nem aí, né? E é interessante isso, né? Porque muitas vezes o aplicativo, aquela forma, as fontes que a gente escolhe, Times New Roman, né, Arial, tudo aquilo de algum modo simula a versão final. Simula a versão final. Isso pode não ser de todo bom. É claro que eu não vou ser ludista aqui no nosso encontro, a ponto de dizer que os aplicativos são ruins, pelo contrário, eu os utilizo. Mas qual é esse método que eu estou propondo para vocês? Né? Para contar esse método, eu preciso falar um pouco é, de um projeto meu, um projeto atualíssimo, assim, um projeto que nasce com esse ano, né? Eu estou escrevendo sobre é, um certo, uma certa oposição e confluência entre precisar se preparar para alguma coisa e poder ser espontâneo em relação a determinada coisa. Né? E que coisa? Qualquer coisa. Escrever, falar, se apresentar diante das pessoas, dançar. Ou seja, esse jogo, essa dança entre o gesto espontâneo e a arte marcial. Né? Um equilíbrio entre o passado, né, que decanta os aprendizados, e o futuro, que nos lança para algo novo, e isso num único movimento, numa sucessão de movimentos, numa sucessão de frases, né? E quais são... Eu não posso falar muito mais sobre esse projeto, porque eu acho que ele precisa desse humus, dessa terra, dessa escuridão, dessa intimidade para ser cultivado nesse momento, né? Mas ele também tem a ver com o próprio fato de eu ter escrito 8 livros, né? De eu ter um percurso aí de mais de 20 anos como escritor, né? Mais de 20 anos escrevendo e mais de 20 anos publicando, né? E que tem a ver com o tempo. A gente vai ficando muito exigente, a gente vai ficando muito, muito mais cuidadoso do que a gente era. E eu estou num projeto de não ficção, né? Escrevendo um projeto de não ficção, né? Escrevendo um ensaio que pode ecoar alguma coisa do meu último livro, que é o Baleias no Deserto, mas que tem um outro formato, ele tem uma outra proposta. Ele é a mesma voz, ele tem o mesmo tom. Quer dizer, acho que sim, vamos ver. Mas é uma não ficção, é um ensaio, né? E muitas vezes, né, com o tempo, para escrever, a gente começa a se preparar demais. A gente, não, vou ler esse livro, vou ler esse livro, vou ler 5, 10, 20, 50 livros antes de escrever o meu.
eu vou ensaiar um capítulo e ficar meses em cima desse capítulo, e vou e volto, e aí o meu propósito da escrita, eu fico perguntando, mas será que é isso mesmo? E aí vem um outro projeto que pode parecer mais fresco, mais novo, mas ele só parece mais fresco, mais novo porque você ainda não se debruçou sobre ele, né? E a escrita vai virando um preparo, a escrita vai virando uma antecipação, um escrúpulo, e vai se aderindo ao nosso esquema neurótico, aos nossos padrões e recorrências neuróticos, né? E aí, o que que me aconteceu? É, eu senti necessidade, para escrever esse ensaio, essa não ficção, de passar um tempo num outro livro. Um livro cuja primeira versão me tomasse 2 meses. Para a primeira versão, né? Um livro menor. Eu senti uma necessidade de voltar a trabalhar com associações, com exemplos, voltar a narrar aquelas coisas que eu estou observando para cuidar, nutrir, curtir os detalhes, né? Pensar nos detalhes imediatos. E, e aí a ideia foi justamente essa de pensar, não, eu quero abrir. Aí eu comprei, de fato eu não comprei, eu já tinha, mas eu peguei esse caderno na estante que tava vazio, tava páginas em branco, e falei, bom, essa é uma escrita sem preparo, né? Eu quero fazer uma escrita sem preparo. Eu vou acordar todos os dias. A primeira coisa que eu faço todos os dias é, é me sentar e escrever durante 1 hora. Essa escrita vai ser pessoal, ela vai ser muito íntima, porque ela vai ser no caderno. Ela não está naquela zona transicional que é o computador, que parece que é quase um e-mail, né, que você vai mandar para alguém, né? Esse texto que eu escrevo todos os dias é um texto que, de algum modo, antecipa outro. Ele também é uma forma de catarse, porque nesse ensaio que eu estou escrevendo, eu sentia a necessidade de relembrar certas coisas dessa experiência, do tema central do ensaio, e para conseguir formular as perguntas, poder reviver as cenas, as ocasiões, né, que conversam com esse tema. Só que essas ocasiões, elas não vão todas entrar nesse livro maior, nesse livro que exige mais leituras, que toma mais tempo. Então tem algo aí de investigação e tem algo aí de catarse também, né? E poder me envolver com a matéria, pessoalmente, intimamente, poder conhecê-la em mim para escrevê-la, assentar as bases, os funcionamentos desse outro livro, né? Que é esse que eu estava escrevendo, que eu já estou escrevendo há 1 ano e meio, né? Ou seja, esse é um texto dentro de outro texto, que é algo que outros autores, outras autoras já fizeram. Vou dar um exemplo, que são os livros dobradinhas do Roberto Bolanho, né? Quando você vai ver um livro como 2666, você sabe que tem um outro livro que está vinculado a ele, que é uma novelinha, sabe, que resgata um personagem colateral desse outro livro e que parece que surge no contexto desse grande projeto. Quando você vai ver Detetives Selvagens, tem um outro projeto que conversa, um outro livro que foi publicado também que conversa com esse primeiro, né? E assim por diante. De algum modo, muitas vezes quando a gente escreve um grande projeto, esse projeto vai ganhando muita seriedade, muito peso, e parece sobrar alguma coisa mais espontânea, mais específica, mais pessoal, mais íntima, que pede palavra. Então, esse pequeno projeto, esse livro menor, né, que começa ali no 1º de fevereiro desse ano, e a gente está no fim de fevereiro agora, ele tem. é, já estou quase terminando o caderno, né? Ou seja, essa necessidade surge, essa demanda surge. Claro que tem um questionamento que antecede esse, que é o que é poder ter a sensibilidade para perceber do que a gente precisa e do que o livro que a gente está escrevendo precisa, né? Ter essa sensibilidade para perceber e para testar e para colocar à prova e para experimentar, né? Esse livro
eu estou escrevendo, por exemplo, ele conversa muito intimamente com um outro livro que não é meu, né? E que eu e que eu apresento ele, a gente discute ele na formação o Clube do Ensaio, né? Que é uma minha formação de não ficção, onde eu te ensino a transformar, por exemplo, teses, dissertações em uma obra de interesse geral, uma obra de divulgação científica, uma obra que encante as pessoas, né? Ou seja, trazer aquilo que é acadêmico, hermético, fechado, muitas vezes extremamente complexo, específico, para algo de interesse mais geral, mais aberto, mais arejado, né? Essa é uma formação que também discute o ensaio de modo geral, discute aquele subgênero dentro da não ficção, que é o livro da tese, The Big Idea Book, né? É um pouco o livro da grande ideia, né? E jornalismo literário, né? Investigar biografia, tudo que tem a ver com esse desenvolvimento, com essa exploração da realidade e da transformação disso num grande projeto. E um desses livros que a gente discute, ele se chama Esforços Olímpicos, é da Annelise Chan, né? Esforços Olímpicos, que fala, é um meio que um diário de fragmentos dessa jovem que nadava, ela era muito promissora na natação e em algum momento ela desiste da natação, né? Ela ganha prêmios, viaja, né? Tem uma rotina, né? De atleta e tal, e depois ela abandona isso e vai escrever sobre os atletas que desistem no meio do caminho, os atletas que não se apegam ao sucesso, os atletas que correm no sentido contrário, que dão a vitória para o oponente, para o adversário, né? E o livro se chama, mais uma vez, Esforços Olímpicos, da Annelise Chan, e é um livro que a gente discute no nosso curso ao Clube do Ensaio, e ele é muito liberador, assim, porque ele parece muito espontâneo. É claro que ele não é 100% espontâneo, né? Por falar em espontaneidade, existe uma certa energia que a gente só tem quando a gente não está excessivamente preparado, quando a gente não está excessivamente formalizado, né? Existe uma energia, uma potência que tem a ver com a livre associação, tem a ver com quando a gente encontra uma amiga e pode falar muito livremente e lembra coisas e fala besteira e conta piadas, entende? Isso é esse poder associativo, essa intensidade associativa, e chora, né? Isso pode se apresentar no texto, mas não se apresenta quando você tem a coisa muito esquematizada na sua cabeça, quando você não se abre justamente para essa espontaneidade, para algo que é novo e assim por diante, né? Bom, e qual que é o plano, né? Qual que é o plano desse? Porque por menor que seja um projeto, é bacana que você possa organizá-lo no tempo, no seu cronograma, para que ele também não comprometa outros. É claro que ele pode assumir outras proporções, uma proporção enorme, mas a gente não está falando disso, a gente está falando de um caderno, né? Então, qual que é a ideia? Escrever uma primeira versão ao longo de 2 meses, 140 páginas. Esse caderno tem 160 páginas, né? Ele tem 80 folhas, mas eu já tinha usado ali algumas. Um caderno que eu não. Na verdade, eu não tinha estreado ele totalmente, já tinha escrito alguma coisa antes e tal. É, ele tem inícios de projetos que eu fui meio que largando em algum momento. E aí eu retomo ele tá bem no comecinho, e eu começo a numerá-lo. Ele não é aquele Luxturme, esse caderno não é numerado, esse Muji. E eu fui numerando ele, né, para ver quantas páginas eu tinha. Nesse caderno eu tinha, deixa eu ver quantas páginas, 143 páginas, né? 140 páginas. Então, a ideia era escrever uma primeira versão desse caderno, desse livro, né, por 2 meses, né? Fazer uma primeira revisão em seguida, né, passar ele para o computador, aí sim reordenar, né, trocar as coisas de lugar, excluir cenas, incluir outras, algo que tomaria, vamos dizer, mais 2 meses, e aí retomar o livro principal, retomar o meu grande ensaio,
o que tomaria algo como 6 meses, e guardar esse pequeno livro. Largá-lo, deixá-lo ele ali descansando, né? No armário, descansando ele no computador. E só depois de 6 meses, olha que interessante, voltar a esse livro. Colocar na agenda lá na frente para não esquecer de voltar, mas esquecer desse livro. E voltar a ele dali a 6 meses, que é esse livrinho de 100 páginas, né? Um modelo, eu falei a Annelise Chan, mas também tem o Edward Louis, que escreve esses livrinhos pequenininhos, Annie Ernaux, e trabalhar isso, né? Poder ter o olhar mais fresco, voltar para isso e trabalhar. E em seguida enviar para um editor. São esses 5 passos, são esses 5 planos. Em que momento que eu estou desse plano? Pois é o que eu disse, eu comecei no 1º de fevereiro, 2 de fevereiro, já não lembro, e a gente está no dia 27 de fevereiro, e eu tenho aqui 89 páginas escritas. 89. É muito prazeroso ver um caderno sendo preenchido assim, com ideias, com associações, né? É claro que existe um risco, né? Às vezes esse risco é inevitável, mas é para isso que serve a revisão. Mas um risco da gente ficar meio circular nas cenas, né? Ficar, né, voltando, meio que escrever por escrever, a escrita para gastar saliva, para gastar tinta, sabe? Isso é muito ruim, né? A ideia é você chegar, se sentar de manhã e ter algo realmente consistente, que não seja um escrever por escrever. Você pode se sentar de manhã e não escrever. Você tá lá com um caderno, tá lá em silêncio. Não é um computador que fica piscando, que tem que ligar, desligar a mão do avião, não é nada. É um caderno e uma caneta. Não é nada mais meditativo do que isso, né? E quais são as vantagens, né, de uma escrita desse modo, e quais são os procedimentos dessa escrita? Em primeiro lugar, não voltar. Não voltar. Né? Quando a gente escreve, muitas vezes a gente quer ir voltando, voltando, a gente volta infinito. E não tem nenhum problema nisso, tá, pessoal? Assim, não é algo. Eu mesmo oriento os participantes da minha formação a revisar, né? E muitos deles se sentem bem com a ideia de revisar durante o projeto, né? E a revisão pode nos dar ideias também. Mas a revisão também pode se tornar um escrúpulo. A revisão pode ser pode cortar um pouco o barato do livro, do projeto, né? Então, poder não voltar, assim como com a vida, né? A gente vive um dia de cada vez, né? A gente está num momento, no dia seguinte a gente está num outro momento, a gente não volta. E a escrita dessa maneira, né? A escrita manuscrita. Não voltar pode ser muito interessante dependendo do projeto que você está fazendo. Segundo lugar, quando escrever à mão, ela aumenta a retenção daquilo que a gente está escrevendo. É muito curioso isso, já está comprovado que o manuscrito ele tem um vínculo com a memória muito mais íntimo, muito mais próximo, né? E ele, ao mesmo tempo, como você não está distraído com equipamento, com tecnologia, ele é um impulso à memória. Você está mais relaxado, você se lembra mais, né? Quando a gente se interrompe menos, o processo associativo, memorativo, ele é estimulado. E a revisão pode ser muitas vezes interrupção, 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 né? Você escreve um pouquinho e volta, né? E pode virar uma compulsão, inclusive, né? Mais uma vez, eu amo revisar. Eu adoro revisar e eu acho que um bom livro exige a revisão. E o projeto desse livro menor, ele não passa por você publicar um caderno tal como tá, senão vai ser muito ruim, ninguém vai querer ler, né? Então, assim, essa primeira versão, ela ela nos permite abraçar o erro, inclusive, né? É claro que frases que eu escrevo e que já me desgostam, são meio desorganizadas, eu risco, eu faço acréscimos no texto, então vamos dizer que eu penso, nossa, nesse intervalo aqui eu podia acrescentar, desenvolver certa ideia. Então eu coloco um asterisco onde eu quero incluir texto e aí eu faço um asterisco, né, onde eu parei na minha escrita, né?
e preencho essa lacuna. Ou seja, eu vou inserir, né, é, no caderno um asterisco e depois eu volto lá atrás e falo, não, é aqui que eu quero colocar esse texto, né? Ao mesmo tempo, é muito interessante, como eu já disse, ter esse contato direto com a palavra, com a caligrafia. Tem algo na caligrafia de busca da própria voz, né? De conciliação com o meu jeito de escrever, de segurar uma caneta, de enxergar como as palavras se formam. O computador, nesse sentido, pode ser uma alienação. Uma alienação. Ele pode ser um tanto instrumento de trabalho como uma distração, porque ele é um instrumento de trabalho, de diversão, de prazer, compulsivo, é um modo como o mercado chega até você, como você é seduzido por notificações, alertas. Ele é um grande inimigo, né? Não só o celular, mas também o computador. Ele pode prejudicar demais as nossas associações e concentrações. Nessa medida, é uma escrita orgânica também. É uma escrita. Muitas vezes eu me sento para escrever e a escrita meio que vai acontecendo de uma forma semi-inconsciente, né? De uma forma semi-inconsciente. É como se eu estivesse escrevendo, mas sem muita consciência de onde vem aquilo, né? Para onde vai. Que é uma sensação de que algo se escreve por mim, né? É. Em sexto lugar, é esse contato com o amadorismo, com o espírito iniciante, com o desejo inicial da escrita, que pode ser muito poderoso, né? Daquele momento da adolescência, da escrita das cartas, da escrita do diário, né? É, a gente tem também, como eu disse no começo do nosso encontro, uma portabilidade, olha que nome horrível, portabilidade, ou seja, o caderno é portátil. O caderno você leva na bolsa, você leva na mochila, você leva embaixo do braço, né? A caneta você leva no bolso. Eu, muito recentemente, me mudei de cidade, me mudei de país. Eu tô em Lyon, na França, né? E eu tô em Lyon, eh, enfim, uma coisa mais ou menos definitiva, assim, né? Um lance mais ou menos definitivo, um projeto de vida. A gente eh, encaixotou a minha biblioteca. Eu trouxe, sei lá, 25 livros, nada, né? E trouxe o computador, trouxe minha roupa, os equipamentos profissionais, né? E a gente veio. E a ideia é construir uma vida aqui, né? Minha companheira, ela pretende estudar, enfim. A gente tem mil projetos, mil planos. A, a França é um lugar muito, muito bacana, né? Para literatura, muito bacana para psicanálise, para gastronomia, que são três grandes paixões. E eu sempre me identifiquei com uma escrita, né, com esse nomadismo, com a escrita errante. Isso está muito associado à minha literatura. Vários livros que eu escrevi não existiriam se não fosse pelo por esse ímpeto de me lançar, de morar na Tailândia, de trabalhar como correspondente freelancer, né? Então, Baleias no Deserto tem viagem no Japão, tem viagem a Alto Paraíso, eh, enfim, a outros lugares, e a gente está em Lyon. Em Lyon é uma cidade que está muito próxima é uma cidade de porte médio, né? Mas tem uma carinha de cidade do interior, então as ruas são relativamente tranquilas, pacatas, e ela tá a 15, 20 minutos de trem de bosques, florestas, você nem precisa necessariamente pegar trem, você pode subir o rio e de repente você tá numa paisagem é, campestre, né? Uma paisagem campestre, muito agradável. Então, a ideia de levar um livro, deixar eventualmente o celular em casa, me perder, apanhar uma bicicleta, sair por aí, combina com o caderno, combina com o caderno e a caneta, combina com esse desapego, esse desprendimento, né, que é tão próprio da literatura.
né? Vamos pensar que o computador ele é uma invenção novíssima. E vamos pensar que essas invenções novíssimas nem sempre trazem só o bem, né? Trazem só coisas boas, o progresso, essas coisas. Não. Elas têm aspectos nocivos que também nos prejudicam. O computador é ótimo para revisão. O computador é excelente para revisão, né? Mas talvez esse primeiro momento, né, possa ser com o caderno e com a caneta, né, para alguns projetos que são seus, né? Eu não acho que isso sirva para todos, tá? Então, se você está escrevendo no computador, isso está funcionando para você, maravilha, eu não tenho problema algum com isso, tá? Então, assim, não questione o seu método, né? O que eu estou colocando é algo novo, resgatando algo novo que pode te servir eventualmente, né? Em último lugar, é isso, quando você escreve à mão, você tira um pouco aquele peso, aquela pompa, aquela circunstância, aquela coisa de ligado ao próprio nome, ao narcisismo, ou seja, você não se leva tão a sério, embora você tenha muito prazer em fazer determinada coisa. Você resgata esse prazer, você volta aos croquis, né? Aos rabiscos, aos ensaios, né? Não deixar que o excesso de importância presumida afunde o projeto com o seu peso imaginário, né? Com sua carga social e assim por diante. Ela é uma escrita de si para si. Ela é uma intimidade, é uma escrita que nasce de dentro, ela nasce do silêncio e retorna ao silêncio. Minhas amigas, meus amigos, curtam esse episódio, sigam o Prelo no seu tocador favorito, caso você ainda não tenha feito isso. Eu acho que curtir não dá, eu acho que é dar 5 estrelas se você gosta desse, desse projeto, encaminhar para as pessoas que você acha que tem a ver, né, que podem gostar dessa conversa, para você também poder conversar com essas pessoas sobre esses temas que nos são tão caros, nós que somos amantes da literatura, da escrita e do pensamento. Um grande abraço e até mais. Tchau!